Boa noite, queridos. A paz. A paz do Senhor, amém? Amém. Achei que tinha pouca gente aí. Ó, minha esposa já está me chamando a atenção no horário, eu nem comecei. Glória a Deus. Hoje eu trouxe ela para me socorrer. Queridos, é um motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando algo do Senhor com vocês. É sempre um privilégio poder encontrar os irmãos aqui. Eu já falei com o primo que eu estou em débito, né? Eu preciso vir mais vezes, não é? O Bira já me prometeu receber na casa dele ainda, mas ainda não rolou ainda. Senti falta do Edi também, não está aí, né? Olha ele. Uai, meu irmão. Tudo bom? Olha o Jojo ali, ó. Amor, Jojo, amor. O homem do mel. O mel acabou lá em casa, Jojo. Ela já veio falando no caminho. Liga pro Jojo. Eu esqueci. Glória a Deus, queridos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Ao mesmo tempo, sentindo no Senhor uma responsabilidade de compartilhar algo que ainda tem falado muito ao meu coração. O que eu quero trazer hoje para vocês, eu quero pedir em nome de Jesus. Eu prometo não me estender muito. Nos próximos minutos eu queria pedir tua atenção. Às vezes é difícil disputar com o celular, né? Até ouvi um amigo pastor, falei assim, a gente precisa voltar ao exercício da Bíblia, porque na Bíblia não aparece mensagem do WhatsApp, não aparece alerta do Instagram, né? Não tira o nosso foco. 30 minutinhos, eu acho que dá para a gente falar, compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Deixa o Espírito Santo revelar no teu coração. Eu creio que em nome de Jesus, essa palavra pode trazer uma revelação muito mais profunda do que aquilo que eu digo, mas aquilo que o Espírito Santo vai comunicar ao teu coração, amém? Essa é a minha fé aqui. Assim como o Senhor tem falado muito comigo essa palavra, e eu tenho escrito várias coisas a respeito disso, eu vou tentar compartilhar aqui o que eu considero como essencial para essa noite, amém? Eu estava ouvindo o irmão cantando ali, talvez vai parecer que a gente combinou alguma coisa, tá? Mas eu nem sabia o que esse irmão ia louvar hoje, e muito do que eu vou dizer hoje conecta com aquilo que nós cantamos um pouco antes. Eu chamei essa ministração aqui de ajustando o nosso referencial de sucesso. Para você, querido, o que é ter uma vida de sucesso pessoal? Quando você olha para a tua vida, você fala assim, o que qualificaria a tua vida para ser uma vida de sucesso? Diz para mim. Se você tivesse com saúde, tua família com saúde, com abundância de recursos financeiros, a vida abastada. O que mais, queridos? Sendo útil no serviço da obra. O que deixaria você totalmente satisfeito e considerando a tua vida um sucesso? Talvez habilidades, dons na palavra. O que mais? E quanto à igreja, queridos? O que é uma igreja de sucesso para você? Quando você olha para essa igreja, esse povo maravilhoso aqui, você fala assim, não, como é que você qualifica uma igreja de sucesso? Uma igreja que todos se movimentam nos dons do Espírito? Uma igreja que está sempre disponível para o serviço, para cooperar com a sociedade? Uma igreja que é diligente no ensino da palavra, muita escola, muito ensino, muito compromisso com a palavra. Qual que seria uma igreja de sucesso para você? Como é que você qualifica essa igreja? Queria que você refletisse sobre isso, porque todas essas coisas, elas são lícitas, todas elas. Mas eu queria começar dizendo que nenhuma delas é base e fundamento para a nossa vida. Nenhuma delas. Todas elas são lícitas, mas são apenas reflexos do processo de Deus na nossa vida. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Colossenses 2:8, Colossenses 2:8. Um texto muito chave aqui que eu queria deixar como base aqui para a nossa reflexão. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua
filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vocês entenderam? Queridos, nós estamos vivendo num tempo, hoje, onde o nosso referencial de vida ainda está muito distorcido. Às vezes tem conceitos humanos, naturais, que tomam o lugar do conceito central de Cristo na nossa vida. E aí nós começamos a qualificar a nossa vida apenas pelos efeitos de algo que nós ainda não entendemos na sua essência. E ficamos frustrados muitas vezes porque esses efeitos não estão acontecendo. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Queridos, muitas vezes, nós aqui como pastores, nós temos pregado sobre várias coisas. Muitas vezes temos pregado sobre vários ensinos, mas ultimamente o Senhor tem me chamado a atenção para que nós possamos voltar a pregar a respeito do reino de Deus, pregar sobre o Evangelho, sobre a essência do Evangelho, porque esse foi o ID do Senhor. E é justamente a essência do reino de Deus e do Evangelho é que muda a nossa cultura e que regula as nossas referências sobre como deve ser o proceder da nossa vida e qual deve ser a nossa esperança. Muitas vezes, queridos, eu vejo irmãos frustrados porque não entenderam o que Colossenses 2 fala. Muitas vezes com o seu olhar, com a sua referência de vida qualificada pelos rudimentos desse mundo e não pelos princípios do reino de Deus e pela centralidade do Evangelho, que é Cristo. Queridos, muitas vezes a gente não entendeu que o Senhor, Ele não veio para nos dar felicidade. O Senhor, Ele veio para nos libertar. Mas nos libertar de quê, queridos? Ele veio nos libertar do pecado. Mas Ele veio nos libertar da condição desse mundo. Quando a gente olha para a vida dos discípulos, a gente vai perceber que nada podia pará-los. Nem quando eles estavam presos. Nem quando eles estavam com a sentença de morte sobre a cabeça deles. Nada nesse mundo podia prender eles. Porque eles entenderam o que Jesus disse quando o homem pode atacar. Vocês não devem temer aquele que pode ferir a carne. Amém? Só que muitas vezes, querido, nós estamos vivendo uma vida ansiosa, uma vida cheia de frustrações, porque as nossas expectativas estão distorcidas. Nós estamos negociando conceitos, nós estamos negociando princípios que são fundamentados no reino de Deus, com coisas que o mundo nos oferece como coisas boas. E aí no momento que os processos de Deus vêm sobre nós, a gente desanima. Amém? Queridos, olha só, Colossenses 1, 13 e 14, diz assim, Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Queridos, nós precisamos sair de uma perspectiva de vida aonde nós queremos simplesmente resolver os problemas da nossa vida. Nós estamos vivendo num contexto onde a nossa vida se resume a ser uma vida resolutiva. Eu preciso resolver os meus problemas para estar bem. Se os meus problemas não estiverem resolvidos, eu não estou bem. O Senhor, Ele não veio para resolver os nossos problemas. Porque a palavra diz que Ele veio nos redimir. Está dizendo aqui que Ele veio nos remir dos nossos pecados. Ele veio nos libertar dessa condição. Amém? Queridos, o Senhor, Ele não veio simplesmente para nos dar felicidade. Ele veio nos dar alegria no Espírito.
O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. São 3 características do reino com base no Espírito. Amém, queridos? Então, o primeiro fundamento que eu queria trazer aqui: pare de olhar para a tua vida como onde você precisa simplesmente resolver os teus problemas. Pare de se relacionar com o Senhor como aquele que pode resolver os seus problemas simplesmente. Muitas vezes, queridos, nós nos relacionamos com o Senhor com as mãos dele, mas esquecemos dele. E muitas vezes, quando as nossas expectativas são frustradas, nós simplesmente abandonamos o Senhor, desanimamos, olhamos para o lado, olhamos para as circunstâncias e deixamos que ela nos desvie do caminho. E esquecemos que nós estamos passando por um breve processo nessa terra, ao qual nós estamos olhando para a eternidade. Nós estamos clamando: Jesus, Hosana, ora vem. Mas uma vida que clama, Hosana, ora vem, é uma vida que se importa com o reino de Deus. Não está tão preocupado com os problemas que acontecem no dia a dia. E não estou dizendo aqui para que nós possamos negar sobre esses problemas e dificuldades que nós temos. A minha instrução aqui é para que a gente não viva em função deles, crendo que Deus é soberano sobre tudo, e muitas vezes estabelece processos e circunstâncias sobre nós, que vão promover a transformação ao qual Ele quer fazer em nós. E para Deus, queridos, é mais importante que sejamos transformados do que os nossos problemas sejam resolvidos. Amém, queridos? E queridos, eu não estou aqui para desanimar vocês, muito pelo contrário. Eu estou aqui para animar a fé de vocês. Eu estou aqui hoje, nessa noite, para contribuir para que o Espírito Santo possa ampliar a visão de vocês a respeito daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Muitas vezes, queridos, a gente olha para a nossa vida como alguém está no meio de circunstâncias e só vê aquilo que são os problemas. Mas o Senhor falou que Ele iria para os céus, estaria com o Pai, e nós estaríamos assentados com Ele nas regiões celestes. O que significa isso, queridos? É uma perspectiva, um olhar de quem olha do céu para a terra, e não da terra para o céu. Quem está na terra olhando para o céu só vê as circunstâncias, nós somos muito pequenos. Mas quem olha do céu para a terra, percebe com o olhar do Senhor. A pintura é um pouco maior. Amém? É tempo, queridos, de buscarmos uma vida de fato que tem prazer no Senhor, de estar com Ele, de ter a clareza que estamos com Ele e que Ele está conosco em todo o tempo. O temor do Senhor não é aquele sobre o que Deus pode fazer contra nós, mas o temor deve ser por fazer qualquer coisa sem Ele. Queridos, se estamos fazendo qualquer coisa na nossa vida, a qual não temos clareza que o Espírito Santo de Deus está conosco e trabalhando conosco, posso dizer para você que você está perdendo tempo. Amém? Romanos 8,38, eu vou ler alguns textos que são muito conhecidos de vocês, mas na esperança de que o Espírito Santo possa te dar uma revelação mais profunda. Romanos 8,38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe que as circunstâncias da vida te afastem do Senhor. Amém? Queridos, nós precisamos perceber os processos de Deus na nossa vida. O Senhor muitas vezes estabelece circunstâncias sobre nós e abala estruturas e coisas da nossa vida, justamente para chamar a nossa atenção para aquilo que não está nele. Porque tudo aquilo que não está no Senhor será abalado. Mas tudo aquilo que está fundamentado na rocha permanecerá. Mesmo quando
vierem os ventos, as águas, permanecerá de pé. Queridos, nós precisamos entender desde a perspectiva dos Salmos ali com Davi, em outros textos, ao qual esses irmãos que são inspiração de fé para nós até hoje, eles valorizavam muito mais a presença do Senhor do que simplesmente aquilo que Ele podia fazer. Salmo 51, de 10 a 12, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu me lembrei aqui, queridos, de um exemplo de Jó. A palavra testemunha que Jó era um homem reto diante de Deus e cumpridor de toda a lei. Mas quando nós olhamos a vida dele, o que Deus promove na vida dele durante todo o livro, talvez, aos nossos olhos de hoje, a gente poderia julgar a situação e falar assim: cara, tem pecado nesse negócio aí. Tem alguma coisa errada, não é possível. Só tem desgraça na vida desse homem. Imagina se Jó fosse um dos irmãos que caminhasse conosco e começasse a acontecer todos esses eventos na vida dele. Qual que seria a nossa leitura? Qual que seria a tua leitura? Não é possível. Tem maldição, tem demônio na vida desse homem. Não é possível. Está pecando, tem pecado oculto aí. Mas você percebe que era um processo de Deus na vida dele. E qual que era o objetivo de Deus? No livro de Jó 42, 5 e 6. Ali é a chave ao qual Deus queria transformar a vida de Jó. Diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Imagina, no momento do ápice da desgraça de Jó, naquele momento onde ele de fato não tinha, está no final do livro aqui, gente, capítulo 42, onde não havia mais nada na sua vida, ele reconhece que antes ele cumpria aquilo que era necessário porque alguém disse, e não porque ele estava caminhando com o Senhor. Até quando, queridos, nós vamos andar simplesmente debaixo da palavra de que alguém disse, que não seja o Senhor? Até quando nós vamos valorizar mais o resultado daquilo que Deus pode fazer do que a sua própria presença? Queridos, muitas vezes nós estamos ainda caminhando com o Senhor numa perspectiva de que algo está faltando. Já percebeu isso? Eu digo porque eu já caminhei assim com o Senhor por muitas vezes, por muito tempo. Muitas vezes a gente começa a ler a palavra procurando algo novo, procurando alimentar-se de algo que talvez você precise, sendo que a palavra de Deus, ela foi escrita como um manual para entendermos e sabermos literalmente lidar com aquilo que já está em nós. Nós temos às vezes, queridos, uma distorção de conceito quando a gente fala de alguma pessoa que é íntegra. Para você, o que é uma pessoa que é íntegra? Para mim, o primeiro conceito que vinha era uma pessoa que é moralmente correta. Essa pessoa é íntegra. O cara é honesto, o cara cumpre a lei, pois esse cara é íntegro. Na verdade, isso é uma cultura e uma visão mundana a respeito da integridade de alguém diante de Deus. A integridade diante de Deus fala de alguém que está inteiro, alguém que está completo, de alguém que está suficientemente completo em Deus. Sabe, queridos, quando a gente lê o Salmo 23, que todo mundo conhece, que diz assim: o Senhor é, pelo fato dele ser o meu Senhor, é impossível faltar alguma coisa, porque eu já estou completo nele.
Não há possibilidade de faltar alguma coisa, porque Ele já é tudo em mim, porque eu já estou inteiro nele. Eu estava vendo outra vez uma imagem, um vídeo na verdade, de uma pessoa mostrando a diferença entre o joio e o trigo, né? Jojo deve saber muito bem disso. A diferença das duas plantas, visualmente, não dá para ver. Visualmente eles são idênticos. Você só percebe a diferença dos dois quando ele é moído. Quando você moe, você percebe o que está dentro. O trigo está completo, tem semente. O joio não tem nada dentro. Como nós estamos, queridos? Será que ainda nós olhamos para a nossa vida numa perspectiva de que está faltando alguma coisa? Será que nós estamos vindo para cá, nos encontrando com o Senhor, dobrando o nosso joelho, orando ao Senhor, clamando por coisas que nós precisamos, na perspectiva de que está faltando algo? Ou será que nós já estamos entrando, buscando o Senhor como alguém que já está completo, como alguém que já recebeu uma obra consumada, como alguém que está suficientemente completo em Deus, e que continua pedindo, que continua buscando sonhos e projetos, mas que sujeita isso ao Senhor, que se importa mais com o processo ao qual Deus vai estabelecer sobre ele durante esse processo, do que simplesmente o resultado em alcançar algo. Eu já vi na minha vida, queridos, muitos irmãos que foram extremamente abençoados, receberam milagres de cura, prosperidade, e desviaram. Que não sejamos nós assim. Amém? Eu creio, queridos, que nós estamos num momento, como igreja, aonde o Senhor quer nos levar para um novo nível de maturidade, de relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. Eu, como um brasiliense que mora no Rio, eu posso ter atitude de turista, né? Porque eu já fiquei sabendo que carioca é carioca mesmo, não vai no Bondinho, não vai no Cristo, não vai nesses lugares. Nunca foi. Eu posso ir, eu não sou, então eu fui no Bondinho. Fui com a minha família, meus tios de Goiânia estiveram aqui, nós fomos lá. E estava um dia muito bonito, com um pouquinho coberto, mas estava claro. Nós subimos a primeira posição, chegamos ali no Morro da Urca. Cara, que visão bacana, tiramos muitas fotos, né? Tem bastante coisa lá, bastante coisa de turista, tudo muito caro, absurdamente caro. É impossível de tomar uma água ali dentro sem ser explorado. Então, vou até tomar água. Não, eu fui confundido com um americano até. Eu estava na fila, a menina veio falar inglês comigo, né? Eu falei assim, aí, tá vendo aí, amor? Estou de fora, né? Porque só turista que vai nesses lugares mesmo, né? Só pode, porque é tudo muito caro. Ficamos ali, e aí, falei assim, nossa, se a visão aqui está boa, de cima do Pão de Açúcar deve estar melhor ainda. Vamos subir para o outro ponto. Pá, subimos. Chegamos lá, queridos. Tinha uma nuvem em cima do morro, ali da pedra do morro, que não dava para ver nada. Parecia que alguém tinha passado um véu assim em volta, assim, ó, uma cortina em volta assim de tudo. Eu falei assim, estava melhor lá embaixo. Vamos voltar, está melhor lá embaixo. E aí foi naquele momento, até fiquei um pouco mais longe deles. E aí eu senti no Senhor, falei, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouco. E um vento, queridos, um vento. E era uma nuvem com, acho que um pouco de chuva, estava chuviscando um pouco. Falei, gente, vamos ficar aqui até quando, né? Vamos ficar. Daqui a pouco começou a soprar um vento e levou a nuvem. E veio aquela vista mais linda do lugar. Aí nós ficamos mais um tempo ali. E o Senhor falou comigo profundamente nessa visão. Ele falou assim, queridos, falou comigo. Muitas vezes eu te coloco num nível mais alto, mas você precisa esperar o sopro do Espírito Santo para que haja uma revelação do lugar onde você está. Às vezes você quer voltar para a condição que estava antes, porque era onde você já tinha clareza. Mas quando eu te levo para um nível maior de revelação, é necessário esperar o sopro do Espírito Santo. Queridos, o tempo que vivemos hoje não é um retrocesso. O Senhor está nos levando para um novo nível de maturidade e relacionamento com Ele.
O que nós precisamos é do sopro do Espírito Santo, para que haja clareza e revelação a respeito daquilo que Deus está fazendo em nós. O que cabe a nós é permanecer. O que cabe a nós é permanecer. E assim como eu tenho sempre incentivado os irmãos nesse relacionamento de uma vida espiritual, onde percebe o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, de como fazer, de como seguir, de permanecer durante esses processos de Deus. O Senhor tem falado comigo também muito no texto de Colossenses 3. Eu queria ler um trecho aqui com vocês, a partir do versículo 12, que diz o seguinte. Eu estou só indo mais rápido, porque eu sei que o pessoal da projeção aí é ligeiro. E aí quem não conseguir abrir vai acompanhar no telão. Olha lá, a irmã já está ali. Nem mandou o esboço? Como é que a gente vai ser rápido assim? Não mandei mesmo, querido. Vamos lá, Colossenses 3, a partir do versículo 12. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vosso coração. Queridos, nesse texto, ele está falando sobre características que só podem ser exercitadas na relação e quando há oposição a elas. Vocês estão entendendo? É impossível você exercitar perdão se alguém não te ferir e te ofender. É impossível você exercer humildade com um monte de humilde em volta de você. É impossível. Todo mundo é humilde. Como é que eu vou ser exercitado nisso? Só que o grande problema é que nós não entendemos que esse texto ele está falando sobre um exercício, e se você ler a partir do começo do capítulo, ele vai falar de um exercício que nos torna a imagem de Cristo. Ou seja, de novo eu estou falando a respeito do processo de Deus, a qual nós todos estamos submetidos para cumprir aquele desejo, aquele sonho de Deus, de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse texto ele fala no começo que essa é a vida digna de alguém que foi resgatada por Cristo e que quer ser a sua imagem. Só que nesse exercício aqui, nós ainda não entendemos que ele fala assim, ó, em algumas traduções, que ele fala que acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tem algumas traduções que falam assim, todos operando em perfeita harmonia. E quem é músico aqui vai entender o que eu vou falar, quem não é, eu acho que vai entender também. Alguém já viu uma orquestra sinfônica tocando? Talvez na TV? Você vai ver instrumentos de várias categorias, né? Você vai ver um violino, você vai ver um trombone, um trompete, um tímpano, um prato, você vai ver um piano, você vai ver de tudo. Você pode olhar na partitura deles a mesma peça, só que todos terão uma partitura diferente. Talvez se você ver eles tocando separadamente, você olhando um por um, você vai fazer, não é possível. Estão tocando músicas diferentes. Não é possível um negócio desse. Aí quando junta todo mundo, aí você entende. Agora eu entendi. Que coisa linda. Se alguém não viu uma orquestra tocando ainda, eu recomendo fortemente. Queridos, a gente ainda não entendeu como viver esse negócio. A gente ainda vive isso muito superficialmente. A gente tem medo de se expor a essas relações e de ser feridos,
de sair da nossa zona de conforto. A gente tem medo desse processo. Por isso que a gente evita tanto esse processo. E muitas vezes quando Deus promove em nós esse processo, a gente sempre quer culpar alguém. Muitas vezes um irmão vai lá e te fere. Eu não vou perdoar não, porque ele não merece. Pô, mas esse texto aqui está falando outra coisa. Aí tu passa por aquele processo, gera aquela mágoa, aí tu aprende a lidar com aquela mágoa. Aí você fala assim, a partir de agora eu não me relaciono com mais ninguém, porque alguém pode me ferir. Aí você para a tua vida. Aí você começa a levar uma vida, que eu digo que é uma vida medíocre, mediana, que é aquela vida aonde você nem está longe demais para que ninguém te julgue achando que você está perdido, e nem perto demais para que as pessoas percebam a tua vida. Então você fica administrando ali uma meia distância, tirando 6 ali em cada prova, né? Mas está passando, pô. Pô, aquele irmão ali, não, está sempre nas reuniões, está sossegado. Como é que é o nome desse irmão? Jó. Está sossegado, está de boa, está em todos os eventos, cumpre toda a cartilha, está benzão, pô. A gente precisa entender, queridos, que a harmonia do corpo, ela se dá quando cada um de nós opera com autonomia, não é com independência. São duas coisas diferentes. Todos vocês que estão aqui, todos nós, já fomos habilitados em Cristo. Não há necessidade de pastores, presbíteros, liberarem vocês para fazer alguma coisa. Quem liberou vocês, quem libertou vocês, quem ordenou o ide de vocês, foi o próprio Cristo. Quem somos nós? O que o Senhor quer de você é que você tenha autonomia para cooperar mutuamente, desenvolvendo o corpo. A cooperação mútua se dá quando cada um entende a sua justa posição no corpo e ativamente trabalha, e ativamente exerce o seu chamado. Não dá para ter uma vida passiva, queridos, esperando que alguém mande, sendo levado por circunstâncias. Agora eu sou obrigado a fazer isso, porque alguém mandou, ou porque senão agora eu vou morrer. Está na hora, queridos, no nível de maturidade, aonde nós deixamos de ser passivos na nossa vida e nos tornamos protagonistas da história a qual Deus escreveu sobre nós. Salmo 139 fala que Deus escreveu um livro a nosso respeito, contando os dias da nossa vida. Até quando nós seremos o coadjuvante desse processo? O Senhor quer te levantar como alguém que vai estar ativo, protagonista, alguém que vai olhar e vai falar assim, não, eis-me aqui, eu tenho algo a fazer, eu tenho a minha parte no corpo. Eu não vou mais na reunião para buscar algo que está faltando, eu vou lá para cooperar com algo que Deus está falando através da minha vida. E vou ter coragem, igual esse moço, de falar aqui, ó, eu tenho algo para cooperar, tenho algo que o Espírito Santo está falando na minha vida. Quando alguém chamar aqui para orar, você ter a sensibilidade de olhar para alguém e falar assim, eu preciso orar por você, porque o Senhor está falando comigo a teu respeito. Não porque simplesmente você pediu para orar de 2 em 2, você pegou o irmão que estava ali do lado, estava mais próximo e está safe. Vamos cumprir a cartilha. Nós precisamos andar como irmãos que são espirituais, queridos, são governados pelo Espírito, que não são nem naturais e nem são humanistas, mas que são espirituais, que são governados pelo Espírito, que olham para a igreja como um ambiente perfeito para desenvolvermos as nossas relações, um ambiente perfeito que o Senhor nos deu, para que a imagem de Cristo possa ser gerada em nós. Só que muitas vezes, queridos, nós queremos que haja uma conformidade entre nós, que haja uma perfeição e tranquilidade entre nós. Queridos, se a tua vida estiver tranquila, eu sugiro que você busque mais o Senhor, porque aqueles que estão no processo de Deus nunca terão uma vida tranquila, nunca, porque enquanto nós não alcançarmos a perfeita estatura do conhecimento de Cristo, o Senhor continuará investindo nas nossas vidas até o último dia da nossa vida. Ele vai estar nos esticando em algo, Ele vai estar fazendo algo na nossa vida. Pare de desejar uma vida tranquila, queridos. Queira uma vida de desafios no Senhor.
sabendo aonde o tempo que nós estamos vivendo é só um breve momento, ao qual o Senhor ainda tem preparado toda uma eternidade para nós. A nossa vida não precisa responder esse mundo com os princípios desse mundo. Nós precisamos responder ao Senhor, como aquele que vai prestar contas diante do Senhor, naquele grande dia, no dia ao qual o Senhor vai nos chamar para completar a obra de restauração que Ele ainda tem nesse mundo. Nós precisamos de um olhar de eternidade na nossa vida, queridos. Nós estamos num momento onde a gente olha muito o presente e a dificuldade do hoje, sem querer entender e participar daquilo que Deus está fazendo com uma obra que é muito maior do que nós mesmos. Posso dizer uma coisa, queridos? O Senhor, Ele nunca deixa de fazer aquilo que Ele quer. Ele é soberano sobre tudo. Se Ele não conseguir fazer conosco, Ele vai fazer na próxima geração. Mas Ele não vai desistir de fazer. A obra que Ele tem para fazer no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, em Niterói, onde eu estou, Ele vai fazer comigo, e se eu não atender, Ele vai fazer com alguém que vai vir depois de mim, vai fazer com os meus filhos, vai fazer com outros que estiverem lá, mas Ele não vai desistir de fazer. Agora, eu quero participar. Eu não quero perder tempo. Eu quero aproveitar a oportunidade do hoje, de entender que hoje o Senhor quer fazer algo especial em nós. Nós ainda não vivemos, eu creio, queridos, que numa maturidade de igreja que o Senhor deseja. Eu estava compartilhando com um primo uma reflexão que eu estava no Senhor há algum tempo, olhando, tentando entender com o Espírito, meditando no Senhor, o que Ele queria para nós nesse tempo. Eu falei, Senhor, eu quero entender o que o Senhor quer fazer nesse tempo para eu poder participar. Muitas vezes eu percebo situações, mas não sei o que fazer. O que o Senhor quer fazer nesse tempo? Resumidamente, queridos, o Senhor olha para nós, Ele começou a me perguntar sobre como é que você vê a igreja hoje. Aí eu comecei a dizer como eu vi a igreja. Qual que é a tua referência da igreja hoje? Eu comecei a dizer várias coisas a respeito da referência da igreja. Pô, são irmãos trabalhadores, dispostos, zelosos com a palavra, disponíveis para o serviço e tal. Eu comecei a falar um monte de coisa. Quando eu terminei, o Espírito Santo falou comigo, você não citou o amor. É sobre isso. A marca da igreja de agora é que ela seja referenciada pelo amor. Por isso que esse texto de Colossenses 3 fala que só é possível exercitar todas essas coisas para que sejamos a imagem do seu Filho com um fundamento no amor. Então, queridos, eu queria em nome de Jesus encorajar a todos vocês a um momento, a um tempo de arrependimento com o Senhor. Do tempo que ainda vivemos para nós. Do tempo ainda que vivemos com expectativas de sucesso talvez distorcidas. Um tempo, Senhor, que nós buscamos o Senhor porque estava faltando algo. Que nós possamos nos arrepender porque muitas vezes apagamos o Espírito Santo sem entender que Ele é o substituto de Jesus aqui na terra, como nosso mestre, que vai nos guiar em todo o tempo. Que nós possamos aqui realizar toda a obra do Senhor com fundamento no amor, e não simplesmente porque é necessário, não simplesmente porque é minha responsabilidade, não simplesmente porque alguém me pediu. Nós precisamos, queridos, ter um novo nível de revelação a respeito do Senhor. Que o nosso fundamento em tudo que façamos seja o amor, desde o momento que você vier para esse lugar, desde quando você encontrar com alguém no OIL, quando você for tomar um café com alguém, quando você for para o seu trabalho, quando você for para a sua escola, quando você for servir a sua mãe ou seu pai, quando você for cuidar do seu irmão em casa, ou da sua irmã, quando você for fazer qualquer coisa, que o fundamento da sua vida seja o amor. E que toda vez que alguma coisa acontecer como errado, perceba como uma oportunidade de ser exercitado nessas características de Colossenses 3. Amém? Que esse tempo, queridos, seja como 2 Coríntios 9, versículo 8. Que Deus, que é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência
abundeis em toda boa obra. Que nós possamos agir como irmãos que já têm tudo. Que já têm tudo. Amém? Eis aí o desafio, queridos. Esse é o processo ao qual o Franco sempre nos encoraja a nos esvaziar de si mesmo para sermos cheios do Senhor. É quando nós abrimos mão de nós mesmos e assumimos o Senhor como único Senhor, totalmente suficiente para a nossa vida. Só assim teremos uma vida de sucesso. Só assim, queridos. Se você for olhar os heróis da fé, talvez numa perspectiva humana, a vida de todos eles foi um fracasso, numa perspectiva humana. Mas na perspectiva de Deus, eles cumpriram toda a missão e propósito do Senhor. Para Deus foi um sucesso. Que a nossa vida seja um sucesso para o Senhor. Que a nossa esperança não esteja só nesse tempo, mas que esteja na eternidade com Ele. Amém? Então, queridos, eu queria, em nome de Jesus, com essa palavra, te encorajar a um tempo de rever as suas referências de sucesso. De olhar para o Senhor, olhar para as suas circunstâncias com o olhar do Senhor. Amém? Que nós possamos olhar para esse tempo desafiador que vivemos como uma oportunidade de sermos aperfeiçoados no amor. Para terminar, queridos, eu queria lembrar aqui uma figura que o Paulo Bosch sempre fala na sua pregação, eu vou usar ele aqui. Ele falou assim, queridos, existia uma igreja que ela era perfeita. Essa igreja tinha poucos membros, vivia num lugar onde tinha total suficiência de tudo. Não havia doença, não havia pecado. Ninguém precisava nem trabalhar. Estava tudo tranquilo nessa igreja. Quem era o pastor dessa igreja era o próprio Deus, e era diligente. Ia todo dia pregar para essa igreja. Todo dia. Só que essa igreja rachou. Vocês lembram dessa igreja? Essa igreja estava lá no Éden. Qual foi o problema dessa igreja, queridos? Houve um momento que houve negligência na relação. Houve um momento que Eva estava só. Houve negligência na relação. Então, queridos, nós não precisamos gerar uma expectativa em nós que nós vamos ter um ambiente perfeito, pessoas sem problemas, né? Pastores aqui como eu, que não tenha pecado, que não tenha errado, que não tenha falhado. Amém? Queridos, se os irmãos, que aqueles que andam perto de mim, percebem algo de bom em mim, só é Cristo, queridos. Não há nada de bom em mim a não ser Ele. Em nome de Jesus, o meu encorajamento para vocês é que vocês assumam uma postura, nesse momento, de autonomia, para que se desenvolva de novo um ambiente seguro e de confiança. Esse ambiente seguro e de confiança só pode ser estabelecido num lugar onde Jesus é o centro, onde a nossa esperança está somente em Jesus, onde a gente não pode ser surpreendido quando alguém peca, e nem quando alguém faz algo extraordinário, porque a gente crê que é o Senhor que regula as nossas relações. Esse tempo, queridos, é um tempo onde você vai ter condições de se entregar de novo ao Senhor, de abrir o seu coração, porque a sua confiança está nele, mesmo estando sujeito a ser traído, mesmo estando sujeito a ser ofendido, mesmo estando sujeito a várias oposições, a tudo aquilo que eu li em Colossenses 3. Mas é dentro desse processo que nós seremos a semelhança de Cristo. É dentro desse processo que o Senhor vai, de fato, completar a sua obra em nós. É nesse processo. Amém? Vocês estão felizes com o Senhor? Amém. Queridos, toda vez que eu leio a respeito disso, e essa palavra tem falado muito no meu coração, o Senhor me leva a um novo encorajamento de permanecer dentro desses processos. E o meu rogo, a minha oração aqui nessa noite é para que nenhum de nós possamos abandonar o Senhor. Mesmo sabendo o quão miseráveis nós somos, nós possamos permanecer no Senhor.
permanecer guiados pelo Espírito Santo, sujeitos ao processo de Deus. Muitas vezes a dificuldade que nós temos nesses processos é a nossa resistência, queridos. É melhor se entregar logo. É melhor se falar assim, estou rendido. Estou rendido. Leva aí o que o Senhor quiser e faz o que o Senhor quiser. Muitas vezes nossas crises são fundamentadas na nossa resistência a se entregar. Que nós possamos estar disponíveis a nos entregar totalmente ao Senhor, queridos. Em nome de Jesus. Amém? A gente pode orar? Eu já estourei um pouquinho o tempo, mas eu queria orar com você. Te encorajar para que, mais uma vez, você possa ter liberdade nesse lugar para agir com a autonomia que o Espírito Santo te deu. Que no momento de oração você possa não só buscar o Senhor, mas possa olhar para quem está do teu lado, quem está nesse salão aqui, e que talvez o Senhor queira falar com você através de você com outra pessoa, que você possa orar com outra pessoa. Talvez o Senhor te dê um cântico espiritual. Amém? Será que nós conseguimos viver esse ambiente ao qual a gente não depende dos pastores e presbíteros, mas que a gente enxerga eles como cooperadores daquilo que Deus está fazendo em nós? Queridos, a palavra diz que o Senhor deu para a igreja os ministérios. Eu, como pastor, eu fui dado para vocês, e não vocês foram dados para mim. Se há apóstolos, se há mestres, todos esses dons foram dados para servir o serviço de vocês, não para vocês servirem a nós. É tempo de ajustar nossa referência, querido, em nome de Jesus. Eu tenho orado muito ao Senhor nesse tempo, e o Senhor tem me movido muito com os irmãos ali em Niterói, para que tenhamos um tempo de arrependimento. Arrependimento de momentos que apagamos o Espírito Santo, momentos talvez que voltamos a estabelecer reis e dominadores sobre nós, se arrepender de momentos que literalmente fomos carnais, momentos que nós delegamos a nossa vida para terceiros, que não fosse o Espírito Santo. É tempo de arrependimento, queridos, sobre tudo que nós fizemos sem fé, sobre tudo aquilo que fizemos para satisfazer o nosso ventre. É um tempo de arrependimento, queridos. E eu sei que é nesse tempo que o Senhor vai fazer um grande avivamento entre nós. Todo avivamento é precedido de um arrependimento. Eu creio que esse é o momento para nós. Amém? Queridos, você não precisa esperar a minha oração, queridos. Você não precisa esperar uma canção. Aproveita esse tempinho. Aproveita esse tempinho. Se derrame ao Senhor. Sonda aí teu coração. Se alguma dessas coisas que eu compartilhei com vocês, se há algo que precisa de arrependimento, faça a tua oração ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a desfrutar da tua presença, Senhor, acima das bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso prazer seja o Senhor, que a nossa vida seja o Senhor, que tudo que façamos seja o Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor. Oh, xarabacanta, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem trazendo revelação aos nossos corações. Abre os nossos olhos, Senhor.
Abre os nossos ouvidos para te perceber. Nós não queremos mais te apagar, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos mais, Senhor, estabelecer, Senhor, sobre nós autoridades que substituam o Senhor. Nós queremos o Senhor. Governa sobre nós, sobre toda a nossa vida, sobre tudo, Senhor. Seja o centro da nossa vida, seja o centro das nossas relações. Oh, Espírito Santo, vem com a tua unção sobre os meus irmãos. Aquela unção, Senhor, que nos leva a dar passos mais longos, Senhor. Aperfeiçoa a nossa fé, Senhor. Aperfeiçoa a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos mais fazer nada, Senhor, sem o amor, sem olhar para Ti, Senhor. Tudo para Ti, Senhor. Oh, xarabacanta. Renova, Senhor, sobre nós, Senhor, o Teu amor, Senhor. A plenitude do Teu amor já está em nós. Nos ensina como revelar esse amor. Que a marca da Tua igreja, Senhor, no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, em Niterói, em Campo Grande, Senhor, seja o amor, Senhor, em nome de Jesus. Que nesse tempo, Senhor, as Tuas igrejas sejam a referência do amor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a caminhar nesse caminho. Oh, que haja entrega, Senhor, dos nossos corações. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Não sabemos como fazer, não sabemos como seguir, mas nós vamos permanecer contigo, Senhor. E a cada dia, Senhor, nós queremos dar ouvido à Tua voz e dar passos de fé na Tua direção, Senhor. Pequenos passos, Senhor, em constante direção ao Senhor. Com paciência, Senhor, percorrendo a carreira a qual o Senhor propôs para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, xarabacanta, aleluia. Aleluia.